Bom, estamos aqui então na situação de campo. Vamos demonstrar como é que funciona a técnica ou o método do estacionamento livre ou da estação livre numa prática de campo. E aí temos uma situação aqui para resolver, porque o professor do curso de Engenharia Civil, ele não está aqui presente, mas ele disse, ó, vão lá fora e lá vai ter 2 piquetes, mais ou menos nas proximidades da pista, e eles estão, e dá para notar que eles estão lá porque 30 centímetros, 40 centímetros afastado deles existem 2 estacas de pinos, e chegamos aqui realmente, aqui estão as estacas, a estaca e o ponto 1 materializado com um piquete e um preguinho, e outra estaca com o ponto 2 também da mesma forma. Sobre esses 2 pontos, o 1 e 2, nós verticalizamos 2 metades de baliza, só com a parte de baixo dela, a ponta dela. Controlamos essa verticalização com um nível de cantoneira e utilizamos de um tripé para garantir a verticalidade. Usamos um dispositivo de fixação do prisma e temos aqui a constante do prisma de 3 milímetros. O mesmo se repete para o ponto 2. Bom, o que o engenheiro civil quer desses 2 pontos? Ele quer as coordenadas tridimensionais desses pontos, ou seja, as coordenadas x, y e z do ponto 1 e as coordenadas x, y e z do ponto 2. Para isto, a gente vai usar a técnica ou o método de estacionamento livre. Diga-se de passagem, é o melhor uso de uma estação total no sentido de medição. Vai trazer a melhor qualidade. Por quê? Porque ela se determina em tempo real, através da medição a pontos fixos que existem no entorno. Então a gente viu que nós temos aqui dentro do IFSC inúmeros pontos fixos demarcados, pontos de apoio, e demarcados com vários tipos de material, por exemplo, pino de alumínio, parafuso de inox. E isso é importante porque aqui tem efeito de maresia, então para não oxidar com o tempo, está garantido com esse tipo de material. Temos também chapas de bronze, temos pilar de centragem forçada, temos marcos de concreto, temos marcos de pedra, enfim, dependendo da situação a gente tem um tipo de material, e inclusive para ensinar para os alunos que podem esses pontos materializar de várias formas, para garantir a perenidade deles. Bom, esses pontos então eles fazem parte da rede de referência de medição aqui do IFSC. Servem para manter o mapa do Instituto atualizado, como também para as práticas de topografia, agrimensura e geodésia. Então agora nós vamos até o instrumento, nós temos aqui e explicar a situação. Há pouco a gente viu na sala da coordenação, no computador, essa situação desenhada na plataforma do AutoCAD. E a gente viu a situação dos 2 pontos e também a situação dos pontos fixos que a gente vai usar, os pontos de apoio que a gente vai usar para determinar a posição do instrumento aqui, onde ele está estacionado. Sobre esses pontos fixos, por exemplo, o S003 está verticalizado um bastão com prisma na constante -30. E lá, o ponto demarcado no chão é uma chapa de bronze. No ponto P007, que fica aqui no meio-fio que contorna a nossa pista de atletismo, também tem um bastão com prisma na constante -30, verticalizado sobre um parafuso inoxidável. E temos também um prisma no ponto 10, no P010, mais adiante, que está rosqueado direto no parafuso de um pilar de centragem forçada. Agora, um detalhe muito importante, que além de prestar atenção para a constante do prisma, é muito importante também prestar atenção para a altura que o prisma está do ponto que ele está apoiado. Não só os prismas, os bastões, não só com o bastão, mas também com as balizas.
Por exemplo, o prisma, o bastão do ponto S003, embora os bastões na parte telescópica tenham graduado a altura que o prisma fica, e eu escolho e aquela altura ali, a leitura direta da altura do prisma, a gente ainda costuma conferir essa altura do prisma com o uso de uma trena. E aí vem a surpresa. O bastão que está estacionado no ponto S003, a diferença da graduação da altura do prisma para a medida com a trena deu 1 centímetro. Então, um erro se não fosse corrigido com a trena, verificado, ia dar um erro sistemático de 1 centímetro. A mesma coisa aqui no P007 deu uma diferença de 5 milímetros. E lá no pilar de centragem forçada a medição é direta com a trena. E no mais, outra coisa é a posição da estação total, aonde o nome estação livre significa que eu tenho liberdade total de escolher onde eu quero estacionar o instrumento. Eu posso estacionar aqui, em qualquer lugar eu posso estacionar o instrumento. Desde que a condição é que eu enxergue o problema. O nosso problema é resolver o problema do professor de engenharia civil. Eu tenho que ter visada direta aos pontos que eu quero calcular as coordenadas. E também, outra condição é que para determinar as coordenadas do ponto de estação, eu tenho que ter visada aos pontos de apoio da rede de referência de medição do IPSC. Essa é a condição. No mais, eu tenho liberdade qualquer de colocar o instrumento onde eu quiser, desde que eu tenha visada direta para esses 5 pontos, os 3 pontos de apoio e os 2 pontos a determinar. Outra coisa, que a qualidade da determinação do ponto de estação livre, das coordenadas do ponto de estação livre, que nós vamos nos utilizar do software interno embarcado nesse instrumento para o cálculo da posição da estação livre, ela é tanto melhor quanto mais próximo do ponto de equilíbrio do triângulo que forma aquele triângulo verde que a gente viu na tela do computador, que forma a ligação entre os vértices dos pontos de apoio, forma um triângulo, um polígono, uma figura triangular. Quanto mais perto do centro de gravidade dessa figura eu estacionar o instrumento, tanto melhor vai ser a qualidade das coordenadas do ponto de estação livre. Essa é outra coisa que tem que prestar atenção, porque vai implicar também na qualidade da determinação do problema do professor de engenharia civil. O professor também de engenharia civil, ao solicitar que a gente determinasse as coordenadas do ponto 1 e 2, foi perguntado a ele, sim, mas com que precisão é para determinar as coordenadas planialtimétricas dos pontos 1 e 2? Aí ele falou uma precisão de mais ou menos 1 centímetro. Então, essa é outra coisa que a gente tem que estar ligado, porque essas observações de constante de prisma, altura do prisma e a configuração disso tudo na estação total e a qualidade dos pontos de apoio que vão servir para a determinação desse cara aqui, porque desse cara aqui é que vai ser medido, vão ser medidos os pontos 1 e 2, tudo isso é detalhe e a gente pode ter surpresa na qualidade final e não conseguir alcançar o 1 centímetro de precisão que ele nos solicitou. Uma vez explicado isso, nós podemos então agora ligar o instrumento. E também é importante observar que de lá na frente do computador que a gente veio com as coordenadas já se encontram aqui dentro, as coordenadas x, y, z dos pontos de apoio já se encontram aqui num arquivo denominado ESTL, de estação livre. Nós criamos uma obra, dentro dessa obra nós digitamos as coordenadas lá dentro da sala da coordenação e agora nós vamos, a primeira coisa depois de ligar o instrumento, configurar as constantes dos prismas. Então eu venho aqui, eu tenho duas opções de medição. Na medição 1 eu vou configurar com constante menos 30 e na opção 2 de medição eu vou configurar com as constantes 3 milímetros, que é relativa aos pontos 1 e 2. E vou aceitar. Muito bem.
Agora eu vou rodar o programa embarcado que calcula as coordenadas do ponto onde eu estou estacionado. Mas não tem ponto no chão aqui onde é que eu estou estacionado, porque eu não quero colocar um ponto. Eu posso colocar um ponto, demarcar um ponto para o ponto de estação livre, ou não preciso. De repente eu pudesse ter pensado assim, vou botar um parafuso aqui no meio fio que contorna, de concreto que contorna a pista de atletismo, botar um parafuso e vou estacionar a estação ali em cima, e uma vez que a estação total calcula as coordenadas a partir desse software interno dela, do ponto de estação livre, esse parafuso passa a ter coordenadas, e aí eu posso imaginar que é mais um ponto no conjunto de pontos de apoio aqui da rede de medição do IFSC. Mas eu tenho essa opção ou não, e eu resolvi nesse caso aqui para o engenheiro civil, eu não quero demarcar nenhum ponto, simplesmente estacionei o instrumento e nivelei ele. Muito bem, agora eu vou na opção 7, STN de Station, e aí a opção 2, recessão. Em alguns casos a gente pode ver nas estações totais recessão, em outros casos em estações totais diferentes, interseção a ré, em outros casos o próprio nome é estação livre. Fato é que todos eles dizem respeito à estação livre, e a estação livre é um nome já consagrado na literatura internacional, e por isso a gente adota aqui no Instituto Federal, ao invés de interseção a ré ou recessão, estação livre. Mas é importante porque aqui na estação total não está como estação livre, está como recessão, e a gente tem que entender isso. Eu vou aceitar a opção recessão, e o que o software me solicita agora? Ele me solicita o primeiro ponto a ser medido. E esse ponto é o S, deixa eu ver onde eu tinha as coordenadas anotadas, S003. S003. Quando eu aceitar aqui, ele vai no arquivo buscar as coordenadas que foram digitadas lá quando nós estivemos na frente do computador. Puxou as coordenadas, eu posso confirmar aqui se houve algum erro de digitação, de repente, 642.085, 310.169, 12.433, beleza, essa altura. S003, ponto de apoio, beleza. Agora ele quer saber a altura do prisma. E para a determinação altimétrica, a altura do prisma é importante. 1.580, 1 metro, ponto 580. Enter. E agora ele está esperando que eu faça a colimação e meça aquela situação lá. É muito importante entender o que está se passando aqui. Por que eu estou medindo aquele ponto de apoio lá? Por que eu estou medindo aquele ponto de apoio lá? Na sequência eu vou medir o pilar e na sequência eu vou medir esse ponto de apoio aqui. Porque a estação total, ela não conhece a sua posição XYZ. Então primeiro eu tenho que determinar, em função dos pontos de apoio, a posição XYZ desse instrumento, para depois transferir as coordenadas, com base nessa coordenada, determinar as coordenadas dos pontos 1 e 2 que o engenheiro civil nos solicitou. Então agora eu vou fazer a colimação no primeiro ponto de apoio que eu escolhi para a determinação das coordenadas da estação livre. Muito bem, uma vez feito isso, eu vou mandar medir naquela opção de medição que foi configurado menos 30. E aqui aparece menos 30 no visor. E agora eu vou apertar para confirmar e solicita que eu meça o segundo ponto que eu escolhi para a determinação da estação livre, que é o pilar.
Muito bem. Vou ter que digitar o nome do pilar. É o ponto P010. Aí ele me mostra as coordenadas. Vamos ver se não houve erro de digitação nas coordenadas. 689, 275, 379, 335, 13887. E agora certo, ponto P010, ponto de apoio. Ele pede a altura do prisma. Está 10 centímetros acima da cota do pilar. Então, 0,1. É um ponto de apoio e ele manda agora, eu já havia colimado e sugere que eu meça. Bom, aí uma coisa importante agora, no momento que eu confirmar a segunda medição, ele já me traz, o software já me apresenta uma estimativa de qualidade. Ele vai me dar, o que ele vai me trazer? Como ele, no arquivo ele já tem as coordenadas dos pontos, as coordenadas x, y, z de cada ponto, agora com essa distância daqui, com um ângulo irradiado e com essa distância daqui, ele calculou outras coordenadas locais e vai comparar as distâncias oriundas dessa medição, dessa distância, ângulo irradiado e distância, gerou duas coordenadas x, y, com as mesmas distâncias das coordenadas dos pontos de apoio que a gente digitou lá dentro da coordenação em frente ao computador. Então, o que ele vai me trazer? Ele vai me trazer deltas de um sistema local da estação para o sistema de referência de medição da escola, nas distâncias entre os dois pontos, distância horizontal e vertical. Então, ele me trouxe que o delta na distância horizontal deu 0,018 milímetros. Então nós temos aqui 1 centímetro e 8 milímetros na diferença de distância horizontal, medida com a estação e calculada pelas coordenadas da rede de referência do IFSC. E nós temos no delta Z uma diferença de 10 centímetros. Muito bem, vamos adicionar um próximo ponto. Qual é o próximo ponto? O próximo ponto é o P007. Altura do prisma, ele traz as coordenadas antes. 686.041, 319.034, 12.779. Beleza, não teve erro de digitação. Ele pede a altura do prisma e a altura do prisma aqui é 1.585. Entra. E agora ele manda colimar para o ponto, é o terceiro ponto. Aqui eu consigo ver onde a ponta do bastão toca o parafuso. Isso vai me dar uma segurança na colimação da direção angular. Muito bem, vamos medir. Bom, uma vez que foi medido o terceiro ponto, que é o P007, e confirmado com Enter, ele me traz como relatório o desvio padrão das coordenadas que ela se determinou. Ela já me trouxe, baseado nos pontos de apoio, a precisão aqui em X, em Y e em Z da determinação da estação livre. Esses desvios padrões são a precisão do ponto. Então ele trouxe 1 milímetro em X, 3 milímetros em Y e 10 milímetros em Z. Muito bem, agora eu aceito, ou se eu rejeitar eu tenho que medir de novo para ir aumentando a qualidade. E eu não tiro dessa direção do último ponto, porque ao aceitar aqui eu tenho que nomear o ponto
Eu tenho que nomear o ponto, colocar EL1, Enter, altitude 0, altura 0. Por que eu vou botar altura 0? Está perguntando a altura do instrumento 0, porque a altura vai ficar nesse cara aqui, já que não tem nenhum ponto no chão materializado. Eu não preciso a cota do ponto no chão, então a cota do ponto vai ficar aqui, a altitude, o Z da coordenada. Eu vou colocar 0, Enter, e agora no que eu gravar aqui em Yang, ele vai me perguntar uma opção aqui que chama-se Vary. Esse Vary, ele pergunta onde é que eu estou fazendo a última visada, a última orientação. E eu vou dizer que é no P007. É onde ele vai orientar o sistema da estação livre. E vou dar um Enter e ele está gravando o resultado. Muito bem. Nesse momento agora, a estação ela já sabe a sua posição. Se eu for no arquivo para visualizar coordenadas, em dados, XYZ, EL1, que foi o nome do ponto, eu tenho aqui então agora as coordenadas do ponto de estação, onde eu vou anotar aqui no croquis. Eu tenho aqui no croquis os pontos que serviram de apoio, o S003, que é uma chapa, o P010, que é um pino, e o P007, que é um parafuso. A situação onde está o instrumento e setas indicando as visadas, para que pontos foram feitas as visadas. O EL1, que é o nome desse ponto aqui. E agora eu vou anotar as coordenadas que a estação total calculou para esse ponto aqui. X 673 639, Y 326 516 e Z 13 148. Muito bem, essas são as coordenadas do EL1. E nesse trabalho todo, né, o software, ele calculou, ele processou tudo e também orientou o zero do transferidor no norte do sistema dos pontos de apoio da rede de referência de medição aqui do IFSC. Então está orientado e nós podemos conferir isso num segundo ponto de apoio que a gente conhece as coordenadas. Então agora, por exemplo, eu posso medir lá o S003 como se ele não existisse, para verificar se as coordenadas que ele vai medir vão coincidir com as coordenadas que a gente digitou no arquivo que está aqui dentro da memória. Então eu vou medir como se aquela coordenada não existisse. Eu não tenho a coordenada do S003 e vai servir de controle no meu trabalho. É uma forma de controlar para ver se a estação livre foi calculada de acordo. Então eu estou fazendo um controle agora, eu vou medir o ponto S003 novamente, como se ele não existisse. E posso consultar na página 5 na página 4 de 5 as coordenadas medidas, que ela a partir do ponto da estação livre que ela se determinou, ela usou os parâmetros das coordenadas dessa estação livre que ela se determinou em função destes, e agora eu estou medindo de novo o S003 como se ele não existisse, e me trouxe as coordenadas e eu vou comparar com as coordenadas reais do ponto, que é 642089, aqui tem 0,85, ou seja,
4 milímetros em X, 310, 169 para 177, 8 milímetros em Y, 69, 8 milímetros em Y, e 12, 513 para 12, 433, 43 para 51, deu 12 milímetros. Muito bem, esse é o controle. Podemos descartar essa medição, não vou gravar ela. Então eu vou descartar ela e agora eu vou medir um segundo ponto para controle, como se ele não existisse. Por exemplo, esse P007. Vamos medir. Essas coordenadas provêm da medição das coordenadas da estação livre. 68604 para 033. Então 7 milímetros. 319, 038 para 034, 4 milímetros. 1277 para 1272, 5 milímetros em Z. Muito bem. Uma vez que eu determinei as coordenadas da estação livre, vamos na página 4, porque eu já vou ter. Uma vez que eu determinei as coordenadas da estação livre e uma vez determinadas as coordenadas, eu controlei em pontos fixos existentes como se eles não existiam, mas eu tenho as coordenadas conhecidas e está dentro dos limites de erro que eu impus para mim. Agora então eu posso determinar as coordenadas dos pontos 1 e 2. Então vamos determinar as coordenadas do ponto 1, vou anotar no croquis. Medição polar. Uma coisa importante é explicar que a gente veio de gabinete para o campo com um arquivo já criado e com apenas 3 coordenadas no arquivo referentes aos pontos de apoio. Ao fazer o procedimento do estacionamento livre usando o software interno e ao gravar a determinação do ponto de estação livre, as coordenadas x, y, z da estação livre, e nomeando esse ponto, nós temos agora dentro, e gravando, nós temos agora dentro do arquivo 4 pontos. Os 3 de apoio, mais o ponto de estação livre. E agora, faltam nos 2 pontos que ao gravar, de 4 pontos vão virar 6 pontos. 3 de apoio, 1 de estação livre e 2 para o engenheiro civil. Então, ao todo vai ficar no arquivo gravado, vão ficar no arquivo gravado 6 pontos com coordenadas conhecidas. Vamos medir MSR2, onde está configurado 3 milímetros. E ao
confirmar, ele pede para editar o nome do ponto, que lá é o ponto 1, a altura do prisma, que é 13 milímetros, ou seja, 0,13 metros, e o código, eu vou botar PM de ponto medido. PM. Enter. Gravou. Agora, vamos medir o ponto 2. Também na opção onde foi configurado a constante do prisma de 3 milímetros, ao medir confirma, é o ponto 2, também é ponto de medição, altura do prisma 13 centímetros, e ao confirmar eu tenho lá dentro as coordenadas gravadas. O que eu vou fazer agora? Eu vou controlar esses dois pontos medidos. Vou medir o ponto 1 novamente na posição invertida do instrumento. E aproveitar uma opção que tem nesse software embarcado nessa estação, que essa estação, ao medir um segundo ponto de mesmo nome, me traz como resultado o resíduo encontrado, ou seja, a diferença nas coordenadas. Vou mandar medir de novo aquele ponto, e é uma segunda vez que eu estou medindo o ponto 1, vou confirmar com Enter. Ele sugeriu aqui 3, porque ele vai incrementando o próximo ponto, então nós medimos 1, ou 2, ou 3, mas esse cara aqui que eu estou medindo agora não é o 3, é o 1 de novo, e por estar medindo o ponto 1 uma segunda vez, ele vai comparar com o 1 que ele já mediu e vai me trazer o resíduo, que é a diferença encontrada. E eu tenho aqui, pode aproximar o vídeo, eu tenho aqui o resíduo em X 0, em Y 0 e em Z 1 milímetro. E eu gravo a observação. E vou medir na posição inversa também, invertida do instrumento. O ponto 2. Para controle. E ao medir e confirmar a medição, como eu tinha medido o ponto 1, agora é o 2, automaticamente ele incrementou 2, vou aceitar a medição, ele vai me trazer o resíduo. 0 em X, 1 milímetro em Y e 1 milímetro em Z, e vou gravar a observação. Bom, inicialmente a gente mediu a trena, a distância entre o ponto 1 e o ponto 2. E encontramos uma distância trena de... Encontramos uma distância trena de 4,30 metros. Essa foi a distância medida. E agora nós vamos controlar com um programa interno chamado linha de referência, que está aqui na opção 4. E depois opção 1, onde ele me pede quem é o ponto 1. Eu vou dizer que o ponto 1 é o número 1. E ele me busca as coordenadas
que são as coordenadas que foram determinadas a partir daqui, e vou confirmar. Ele me pede o ponto 2 e eu vou dizer que o segundo ponto é ponto 2. E ele me traz as coordenadas. E eu confirmo. E agora o instrumento está colimado lá e ele pede para medir. E ele me traz a diferença que ele encontrou com a coordenada que tem no arquivo do ponto 1, com a coordenada que tem no arquivo do ponto 2, o instrumento calculou a distância e me apresentou aqui 4.299. E eu vou anotar aqui 4.299. Ou seja, a distância comparada com a trena, com a mesma distância entre os dois pontos que o programa interno da estação total calculou, a diferença encontrada foi de 1 milímetro.